Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus esteja com cada um. Eu sou Daniel e hoje nós vamos refletir a passagem que está em Mateus capítulo 19, versículos do 23 ao 30. Peçamos o Espírito Santo e que, repletos desse Espírito que vem de Deus, possamos compreender a palavra de Deus e que sempre Ele conduza a nossa vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos pegar juntos Mateus capítulo 19, versículos do 23 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E vos digo ainda, é mais fácil o camelo entrar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram muito espantados e disseram: Quem poderá então salvar-se? Jesus, fitando-os, disse: Ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro, tomando então a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Disse-lhe Jesus: Em verdade eu vos digo, a vós que me seguiste, quando as coisas forem renovadas e o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, vos assentareis, vós também, os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E quem quer que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, ou terras por causa do meu nome, receberá muito mais e terá em herança a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então Jesus vem falando hoje sobre as riquezas, continuando a passagem de ontem, falando sobre o moço rico. Hoje ele vem falando como é difícil o rico entrar no reino dos céus. Mas aqui, continuando também a reflexão de ontem, ele vem falando do quê? Do orgulho, do querer colocar as coisas antes de Deus. É isso que vem a dizer da riqueza, que é aquela pessoa que acha que o dinheiro pode comprar tudo e não precisa de Deus, não precisa de mais nada, é só do dinheiro. Está totalmente errado. Nós devemos confiar no Senhor. E assim, não é só porque a pessoa tem os bens que é uma pessoa abençoada por Deus, muitas vezes é uma pessoa que esquece, deixa Deus de lado ou não acredita em Deus. E assim, quem poderá salvar-se? Eles falam. Eles perguntam a Jesus. E Jesus falou: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, continuando, por nós mesmos, nós não conseguimos alcançar o céu, somente pela graça de Deus. Porque para Deus tudo é possível, mas para nós é impossível. Por nossas forças, por nossos bens, por aquilo que eu fiz, é tudo por la graça de Deus. O que eu fiz ou deixei de fazer, diante do que Deus faz, é nada. Todas as coisas boas que eu fiz na terra, diante do que Deus pode fazer, é nada. Que para nós é impossível, por nossas forças, por tudo aquilo que nós fazemos para alcançar o céu. Eu faço isso porque eu vou alcançar o céu. Mas tem que ser pela graça de Deus. Somente indo ao encontro do Senhor. Se desprender dos bens. Assim como Pedro fala, nós que largamos tudo. Então o Senhor vem falar isso. Aquele que larga tudo, que põe a Deus em primeiro lugar, o que ele irá ganhar? A herança. A vida eterna será a sua herança. Receberá muito mais, a vida eterna será a sua herança.
E o que Jesus vem falando? Por os bens que são necessários, Deus vai confiar, vai ajudar, vai nos conduzindo. Precisa de nós darmos os nossos passos, sim, mas o mais importante, Ele irá nos dar algo que não tem nada que pode comprar, que é a vida eterna. Somente pela graça de Deus nós iremos alcançar. E por isso aqui ele conclui, os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros, ou seja, não adianta pensar, eu estou seguindo pelo caminho certo, eu vou ser salvo e os outros não. Não, muito pelo contrário, muitos do que parece que hoje estão perdidos, o Senhor resgata e serão os primeiros a entrar no reino dos céus. Então por isso cabe a nós sempre agir conforme Deus quer, buscar as suas coisas, buscar o seu reino em primeiro lugar e assim se deixar o restante de lado. Procurar ser anunciadores, procurar ajudar esses últimos que o Senhor fala, aqueles que estão afastados, ajudar trazendo eles para perto de Deus. Porque aquele que tem muitas vezes uma vida toda desregrada é porque não conhece verdadeiramente o Senhor. Pode até conhecer Bíblia, pode até conhecer, eu já vi tantas coisas, já vi pregações, pode conhecer tudo, mas se não viver, de nada adianta. Nós devemos buscar viver a cada dia mais a vontade do Senhor. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. Por meio da sua unção, da sua graça, porque somente por nós é impossível. É impossível viver no caminho correto somente por nós. É impossível viver os planos do Senhor somente por nós. Mas precisamos clamar sempre o Espírito Santo. Então vamos orar? Senhor, que nós saibamos, por meio do Teu Espírito Santo, nos desprender dos bens materiais. Nos desprender das coisas, das riquezas, daquilo que quer nos afastar de Ti, daquilo que quer nos tirar do Teu caminho, Senhor. E que nós saibamos confiar na Sua misericórdia, confiar no Seu amor, na Sua graça, e que o Senhor para o Senhor tudo é possível. E que nos tem preparado um lugar muito melhor, em herança, a vida eterna. E tem nos preparado tudo aquilo que nos é necessário para que nós possamos alcançar o Teu reino, para que nós possamos nos encontrar contigo na eternidade. E nós clamamos, Senhor, que nós estejamos preparados e buscando estar cada dia mais arrependido, desprendido de bens, e que, voltando-nos para a Sua vontade, voltando-nos para o meio do Teu Espírito Santo, nós saibamos confiar em Ti mais. Deixar a confiança dos bens, deixar de confiar nas coisas desse mundo e colocar o Senhor como princípio, como o primeiro, como o maior, como o principal da nossa vida, como o condutor, como aquele que nos tem algo que ninguém mais pode dar. E porque és amoroso, porque és a Tua graça, porque és a paz, porque és o amor, nos tem preparado um lugar melhor. Mas nós seguimos e nós busquemos confiar em Ti, não porque o Senhor nos dará algo, mas porque nós sabemos que o Senhor nos ama e nós devemos amá-lo também. Então nos ajuda a ser melhor, Senhor, nos ajude a Te amar como nós devemos amá-lo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe e volte para nós seu olhar, se compadeça de nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.